Boa noite, que alegria estar aqui. Eu queria agradecer e honrar os nossos pastores pela oportunidade, pelo encorajamento e porque eles são descobridores de talentos. Eu gosto de falar que eles são catalisadores, aqueles que enxergam o que Deus enxerga em nós e faz assim, ó, extrai o melhor e nos impulsiona. E se eu estou aqui, é por causa deles. Muito obrigada. E o último culto foi poderoso, hoje de manhã foi poderoso. E nós tivemos no culto passado uma palavra apaixonante do nosso pastor, dizendo que o Senhor se preocupa com cada um dos detalhes da nossa vida e que o maior milagre é a nossa reconciliação com o Senhor. E sabe, antes da fundação do mundo, Jesus já havia marcado esse encontro comigo e com você. Sabe o que é isso? O Rei dos Reis de toda a glória, que está lá sentado no trono, onde anjos dizem santo, santo, santo. E Ele está aqui, porque Ele diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali eu estarei. Jesus, nós queremos te encontrar essa noite. Espírito, convence-nos do nosso pecado, da nossa justiça e do juízo. Senhor, eu não posso nada sem o Senhor. Essa é a tua igreja. Fala com ela, Pai. Fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Hoje a gente vai falar sobre o episódio 7, o encontro de Jesus com Nicodemos, ou o encontro de Nicodemos com Jesus. E é tão interessante, porque tem tudo a ver com o ano de 2020. Quando eu estava me preparando, o Senhor falou que esse é um ano de reset e um ano de restart. É um ano de redefinir. É um ano de recomeçar. Sabe, aqueles que têm uma maior intimidade com o computador, sabe para que serve o reset. O reset é quando o computador já não está mais respondendo, você já fez de tudo, não anda. E o que faz? Dá um reset. Que significa? Apaga os dados, porque nós vamos configurar as atualizações aos dados de fábrica. Sabe o que significa? Este encontro de Nicodemos com Jesus, este encontro de Jesus conosco, é um tempo de apagar os nossos dados e trazer as configurações da fábrica do céu. É isso que o Senhor deseja fazer em nós. Que tipo de reset e restart, recomeço, o Senhor quer fazer em nós? Foi isso. Esse encontro com Nicodemos é exatamente isso. Ei, você está na configuração errada. Você está igual o mundo. Não. Eu quero convidar você a esse encontro com Jesus. A esse encontro. Você pode colocar o vídeo, por favor? Bem-vindo, Nicodemos. Não se assuste. Ele está te esperando. Eu pedi mais lamparinas ao dono da casa, mas ele disse que elas chamariam a atenção. Sim, eu imagino que sim. O olho humano é atraído pela luz. Não podemos evitar, isso acontece. Somos atraídos por muitas coisas também, sem pensar ou sem poder explicar o porquê. Obrigado por concordar com esse encontro.
Obrigado por tentar ajudar a Maria quando fez. Eu ajudei em nada. O senhor tinha que estar lá. Eu? Para que fracassasse miseravelmente em um exorcismo no Distrito Vermelho? Se o senhor não estivesse lá naquele dia, estaria aqui esta noite? Eu não sei por onde começar. Eu tenho tantas perguntas. Vamos nos sentar primeiro. Sim, é claro. As casas a leste. Muitos pregadores errantes conseguiram atrair multidões com a retórica e o tom enérgico. Eu mesmo já ouvi alguns ao longo dos anos. Então conhece o tipo. Mas eu nunca ouvi nenhum deles dizer a um paralítico que se levantasse e andasse. Muito menos que isso acontecesse. E qual é a sua conclusão? Eu acredito que você não está agindo sozinho. Ninguém pode fazer estes sinais que você faz sem que Deus esteja com ele. Só alguém que veio de Deus. Jesus estava esperando Nicodemos. Quantas vezes o Senhor Jesus nos esperou este ano? Quantas vezes? Vou pedir a você que abra a palavra em João 3, nós vamos ler alguns versículos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: mas como alguém pode nascer sendo velho? É claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Versículo 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente não sabe exatamente o motivo pelo qual Nicodemos, um homem influente, mestre, que fazia parte de um dos conselhos mais importantes, tribunal eclesiástico e civil. A gente não sabe por que ele procurou à noite. Talvez para evitar a multidão, talvez com medo da opinião, talvez com medo de perder o status, ou, vamos pensar positivamente sobre ele, ele estava louco para conhecer de Jesus e não conseguia esperar o amanhecer. E é tão interessante porque Jesus, quando ele veio, ele marcou a história. Há um antes e há um depois de Jesus. Ele é um marco, ele é referência em direitos humanos, ele é referência, querendo as pessoas ou não, acreditando, crendo ou não. E assim como Jesus, ele divide a história. Ele divide a história daqueles que o encontram. Há um antes e há um depois. E quanto a você e quanto a mim,
o que eu fui antes de Jesus e o que eu sou hoje. Se você puder guardar algo que eu vou te falar guarde essa cena, o antes e o depois de Jesus. E aí não tem como eu não falar do meu testemunho, de quem eu era. Eu até anotei, para não ter perigo de esquecer a pessoa intragável que eu era. Nunca levei desaforo para casa. Crítica ao extremo. Sofria e cometia muitos sincericídios. Falava sem piedade. Pá! Exigente, rigorosa, nem um pouco misericordiosa. Boa de briga. Defraudava. Administrava o sucesso. Eu lembro de uma grande amiga minha, quando Deus me permitiu me achegar a ela, Arlen. Ela dizia que eu parecia uma mulher gato com a roupa que eu usava. E havia um acampamento chamado Face a Face, e eu fui até lá, e eu fui aquela mulher que frequentou a igreja por muito tempo. Eu era ativista, eu estava no coral, eu estava no louvor, eu estava no grupo de teatro, e era aquilo. E eu fui nesse encontro, e tinha um culto que era do Espírito Santo, e eu, que era de uma igreja super tradicional, eu fiz, vão aqui rodopiar, dançar, vai ter aquele show, e eu não quero ver isso. Eu até entendo o receio de Nicodemos, porque eu tive medo. Eu tive medo do encontro com Jesus. E aí eu me lembro de, naquele momento, eu fui ao banheiro, saí, e o palco estava bem distante, e eu fiz assim, eu vou me abaixar aqui, e eu não vou ver nada do que está acontecendo. E por dentro eu dizia, Jesus, eu não quero continuar do jeito que eu sou. Jesus, eu já fiz de tudo, mas eu não tenho força para me mudar. Eu preciso do Senhor. E eu lembro que eu abaixei minha cabeça assim, porque eu dizia, eu não quero ser uma espectadora da tua ação, do teu mover. Porque o Senhor age nos outros, mas não age em mim. Eu não quero ser espectadora. Eu quero ser alguém que recebe o teu toque. Jesus, não me deixa sair daqui do mesmo jeito. Eu não quero. Me ajuda. E aí eu chorei muito. E dizia, Jesus, me muda. Jesus, me transforma. E eu lembro que quando acabou aquilo tudo, toda aquela angústia que eu sentia, a dor, o vazio, quando eu levantei o rosto, irmão, eu estava perto do altar. E aquilo me assustou, porque eu não cria no poder do Espírito Santo. E era como se Jesus dissesse, você tem o conhecimento, mas você não sabe quem eu sou. É um casamento inabalável, conhecimento e revelação do Espírito. A palavra de Deus e o poder do Espírito Santo é um casamento. E eu tinha o conhecimento e eu matava as pessoas. Há elementos de uma conversão genuína. Ela é operada pelo Espírito e pela palavra. Não há como você ser transformada sem abrir, sem se banhar com a configuração do céu. Não há. Mas também não é uma caminhada sem a palavra, sem o Espírito. Não é. A partir daquele dia, a minha vida mudou. Elementos da conversão é de fé, é o arrependimento ali. Eu disse, Senhor, eu preciso de Ti, eu não quero mais ser essa mulher. A conversão, ela é necessária para a salvação. Sem uma conversão, sem uma mudança de rota, você não vai ser salvo. A conversão, ela continua numa santificação. Ela é um processo, é uma parceria de Deus que nos converte, mas é uma atitude nossa de se manter santificado, de buscar ao Senhor.
Tem um texto, tem uma frase que eu gosto muito de John Wesley, que diz que a conversão, ela tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. E, sabe, é um desabrochar de Deus em nós, a santificação. E, para ser muito clara, e eu peço que você aplique isso para você, eu era briguenta. Hoje, qual é a configuração do céu? O que é que o céu diz? Pacificadora. Amém. Então, eu tenho caminhado para ser uma pacificadora. Eu era crítica, sem piedade. O que o céu diz? Fale em amor. Seja encorajadora. Não seja um Pedro que corta orelha. Seja um Pedro que constrói a igreja, que impulsiona. Eu só vi o lado ruim das pessoas, era a primeira coisa que eu via. Hoje, o que o céu diz é: olhe como eu olho, Ana. Olhe como eu olho. Quem é você antes? Quem foi você antes? Que configuração você está? Naquele que devia estar morto? Ou nesse que reviveu, que o Senhor deseja? Sabe, a gente precisa se olhar no espelho todo dia e dizer: eu sou o pior pecador. Não é meu irmão, sou eu. Sou eu. E me arrepender todo dia é reset. Restart. Reset. Restart. É todo dia. Senhor, esses pensamentos malignos, maledicentes com as pessoas, não vêm de ti. Reset. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. O Senhor pensa coisas de paz sobre nós. Ele tem um futuro de paz e eu estou pensando mal do meu irmão. Essa configuração não é a de Deus, não é. E uma coisa que é muito importante, sabe? Houve um reset de Deus na sua vida? Você é o que podemos chamar, e eu me incluo, de padrão do Filho de Deus. Quando você está andando, as pessoas dizem: ei, ei, Cristo, vem cá, por favor. Ele identifica em nós Cristo. Um nascido, um convencido, ele é frequentador. Mas um nascido de Deus, ele não só frequenta a igreja, como ele é igreja. Como ele está atuando, como ele está fazendo o papel dele. Cuidado, cuidado se você é apenas um frequentador, se você é apenas um sentador de cadeira. Ei, não é isso que o Senhor tem para você. Agora em janeiro, toda a igreja vai conhecer algo espetacular, que é o metanoia, que é a mudança de mente. Você foi chamado para cooperar no reino, para fazer algo que só você pode fazer. E quando você não faz, você sobrecarrega os outros. E cuidado também para aqueles que têm deixado de vir à casa de Deus, porque isso é um passo para o suicídio espiritual. Quem é nascido de Deus, parece com Deus e ama as coisas de Deus. E Deus, Ele entregou a vida dele pelas pessoas, pela igreja. O que Ele mais ama nessa vida é o corpo, é a noiva. E se eu sou nascida de novo, eu amo tudo o que Jesus ama. E Ele ama a igreja. E a gente precisa amar a igreja. E a gente precisa ter cuidado para não estar no piloto automático. O Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece a motivação dos nossos corações. E Ele não se importa, Ele não quer meras declarações. Irmãos, não amemos de palavras. Palavras. Mas amemos de fato e de verdade. É isso que o Senhor espera de nós e que
este encontro com Jesus faz em nós, ele transforma o que há dentro de nós, no nosso coração. Eu sei que muitas vezes a gente quer ser curado fisicamente, né, como os leprosos, mas o Senhor, ele quer pegar o nosso coração de carne e transformar num coração novo, um coração que palpita pelas coisas dele, um coração semelhante ao dele. É isso que Jesus quer promover nesses encontros que ele tem conosco. E quando o pastor me pediu para pregar e eu vi o texto, eu digo, evangelístico? Aí Deus, não. Esse é o texto que você tem que viver dia após dia até me encontrar. Resete. Avalie o dia anterior, o que eu fiz, Senhor, o que eu te agradei, o que eu não te agradei, em que eu fui parecido contigo, em que eu não fui. Resete. Padrão do céu. Amém. Configuração do céu. Corrige, recomeça. Pedro recomeçou quando teve a conversão dele, quando o Espírito veio. E ele, numa só palavra, houve conversão de 3.000. Recomece. Eu passei anos e anos sendo essa mulher intragável. Hoje eu melhorei um pouco. Mas quantos jejuns eu fiz, quantas palavras eu fiz, quantas leituras, quantas vezes eu confessei meus pecados àquelas pessoas que me mentoreavam, minhas amigas, e diziam, eu preciso de ajuda. Se você precisa de ajuda, peça. Aqui tem assim de gente que pode te mentorear, que pode te ajudar, mas não ande só. Não ande só. Seja humilde para aprender, para dizer, eu preciso de ajuda. Há áreas na nossa vida que precisam de reset. Sabe, eu gosto muito do capítulo 47 de Ezequiel, em que ele fala que a água dá aqui, depois vai subindo, e é a gente que vai andando. É a gente que vai andando. E à medida que a gente vai andando, a água vai batendo e vai limpando. Mas a questão é, quão você já mergulhou, quanto nessa água viva do Senhor, quanto você já mergulhou? Você precisa mergulhar o tempo inteiro. Você precisa estar, casa do oleiro, sou eu de novo. Casa do oleiro, sou eu de novo. Casa do oleiro, sou eu de novo. Assim como alguém que nasce. Aqui eu acho interessante Nicodemos, né? Mas eu já sou velho. Isso quer dizer, sabe, que não importa a sua idade, é possível voltar à configuração do design original de Deus em qualquer tempo. É em qualquer tempo. E outra coisa, não espere ficar velho para tomar a decisão mais importante que você tem. Sabe? Quando a gente conhece Jesus, a gente se encontra nele, a gente se conhece. E há um versículo que diz que eis que tudo se fez novo. Eu gostei da versão que a Clécia leu, que diz que fala de um novo tempo. Se você não vai para a casa do oleiro, se você não está lá sendo lavado pelo Espírito e pela palavra de Deus, você não vai viver o que Deus tem para você. Repare que a configuração em que eu estava é completamente oposto do meu chamado, do propósito que Deus tem para mim. Deus me chamou para que a minha voz encoraje, cure, levante, faça com que as pessoas olhem como Deus a olha. E eu estava matando as pessoas, entende? Se eu não tivesse mergulhado em Deus, e é um processo até nos encontrarmos face a face, eu não viveria o que Deus tem para mim. Eu não estaria aqui diante de vocês, porque eu estava arrancando orelha. Não foi isso que Jesus me chamou para fazer. E certamente, se você ainda está nessa configuração e que você não consegue perceber o antes e o depois, as pessoas não conseguem ver quem é você depois de Jesus, hoje é o dia do reset. Hoje é o dia do recomeço. Sabe, Jesus ele não está
preocupado com o que nós falamos, Ele está preocupado com o nosso coração. Ele quer fazer uma cura completa, física, espiritual, emocional. E há um versículo que está lá em Isaías 29, mas eu vou pedir para a gente ler o de Mateus. Tu pode colocar, por favor. Em Isaías diz assim: visto que este povo se chega junto a mim apenas com as palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prostram é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Eu não vim aqui falar de metodologia, como que a gente se encontra com o Senhor. A palavra fala lá em Efésios 5, 18 a 20, de como a gente se enche do Espírito. E eu desafio vocês a verem. Mas sabe, muitas vezes, nós estamos como sepulcros caiados. E eu vou explicar o que significa isso, sabe? Recebe por fora uma demão de cal, mas por dentro, a podridão, maledicência, imundícia, pecado. É como uma máscara diante das pessoas. Mas um sepulcro caiado não demora muito tempo escondido, porque os frutos cheiram. Ninguém consegue fingir por tanto tempo. Ninguém consegue. E eu acho muito interessante que, quando o Senhor vai falar dos fariseus, está lá em Mateus 23, depois você lê, ele fala que são cheios de aparência. Não praticam o que pregam, falam, mas não fazem. Tudo o que fazem é para serem vistos. Eles desejam lugares de honra. Eles querem ser chamados de mestre. Eles dão o dízimo, mas eles negligenciam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Limpe o interior e será visto no exterior. É de dentro para fora. Eu não mudei a minha roupa. Eu não mudei a minha forma de falar. Eu comecei de dentro. Jesus, como o Senhor fala? Jesus, essa minha roupa combina com a Bíblia? O Senhor está sendo glorificado com essa minha roupa? Eu não entendia que o meu corpo não devia ser colocado como num açougue, como uma pessoa que dissesse assim, me ame, me ame. Se o Rei dos Reis já havia pago um alto preço por mim, e já me ama, e já me valoriza. E eu entendi que o meu valor, eu tenho um valor muito alto, você tem um valor muito alto. Sabe qual é o seu valor? É proporcional às gotas de sangue vertidas na cruz. Você vale demais. Deus morreu por você porque você vale demais. Você é precioso demais. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. E a gente está dando a nossa vida em troca de quê? Por que você vive? Para que você vive? Por que você acorda? Antes eu acordava porque eu queria continuar andando num carro blindado. Antes eu acordava porque eu queria continuar lidando com deputado federal, com empresários da aviação aérea. Eu queria fazer licitação por aí. Era isso que eu queria. Hoje eu me acordo e eu falo, Senhor, qual a minha agenda para hoje? O que o Senhor quer para hoje? O que o Senhor espera de mim hoje? Eu quero te fazer sorrir. Eu quero te agradar. Porque a maior alegria que eu encontrei na vida foi Jesus. Um dia eu tive um sonho. Eu sempre peço, Jesus, eu sei que eu sou teu tesouro particular, eu sou um jardim fechado, que o Senhor é o jardineiro. Eu quero tanto te encontrar nos meus sonhos. Sabe, viver nos meus sonhos aquilo que eu vou viver contigo no céu. E eu lembro um dia de ter tido um sonho. Era como se eu estivesse num acampamento, eu estava com a minha amiga,
E de repente vem um estrondo e todo mundo que estava no acampamento começa a correr. Corre, corre, corre. E daqui a pouco eu olho, parecia um homem muito grande vindo, e eu olho como se fosse nesse vidro assim da porta, e eu olho, e aquele homem que era muito grande vem ficando num tamanho compatível com o meu, e aí ele olha nos meus olhos, e eu olho nos olhos dele. E aqueles olhos, aquele olhar dizia: Ana, eu conheço você. Eu conheço você. E existem evidências da conversão. Eu falei sobre frutos, mas se tem uma pessoa que eu acho fascinante, é Lázaro. Lázaro, aquela família lá de Betânia, eles eram amigos de Jesus. Amigos. Conhecidos por Jesus. E aqui não é no sentido da natureza de Deus, da onipresença, onisciência, que Ele conhece, Ele sabe o nome de cada um, quantos cabelos tem na cabeça, não. É interessante porque o Senhor, Ele deseja que nós sejamos conhecidos por Ele. E Ele diz assim, olha, não tem a ver com unção, não tem a ver com a operação de milagres, de dons, não tem a ver com nada disso. Porque Ele diz assim, olha, no final dos dias, muitos chegarão a mim e dirão, Jesus, Jesus, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome fiz isso, aquilo outro. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. E aí eu fui olhar essa palavra no original. O sentido é uma expressão que revela um alto nível de intimidade, é comparada a um relacionamento de um homem e mulher, sem reservas. É isso que o Senhor deseja de nós, esse relacionamento sem reservas, profundo. Profundo, como de um marido e de uma esposa. Quando há o casamento, dois viram um. É um só pensamento, é uma só direção, é um só propósito. E é assim, quando estamos em Cristo, nós teremos o mesmo pensamento, a mesma atitude, a mesma direção, a mesma motivação. Será que somos conhecidos por Jesus nesse nível? Será que temos fechado nossa porta para as distrações? E se temos nos encontrado com Jesus sem distração, com verdade? Quantos encontros nós temos tido com Jesus? Não deixe para se encontrar com Jesus somente aqui, em casa. Queira esse encontro com o Senhor. Outra evidência da conversão é que nós falamos, ouvimos do que vemos e eles saberão que nós somos discípulos de Jesus se nós nos amarmos uns aos outros. Alguém que encontrou Jesus, ele derrama amor em tudo o que é e o que faz. Essa é a marca. O amor constrange. Eu estava aqui já chorando antes do culto, porque o amor de Deus constrange. Eu sou a pessoa mais improvável de estar aqui. A que não é digna, a que não deveria estar aqui. Quando você passa, a sua sombra cura. Quando você passa, há um refrigério de consolo na vida das pessoas, há uma palavra de impulsionamento. Gente, por onde Jesus passou, foi milagre, milagre, as pessoas percebiam. Há uma passagem que diz que ele tentou se esconder, mas não era possível. Quantos de nós estamos escondidos? Nós somos o país com uma grande quantidade de cristãos nominais,
que dizem que são cristãos, como eu dizia que eu era, naquela igreja tradicional que eu frequentava. Eu não era cristã, eu não era nascida de novo. Quantas vezes eu envergonhei o evangelho, quantas vezes eu, dizendo que era crente, eu afastei as pessoas do Senhor. Como eu me arrependo disso e digo, Senhor, tem misericórdia. Não deixa que essas pessoas que eu dei um mau testemunho se percam por minha responsabilidade. Dá uma nova chance para elas. Dá uma nova chance. Aquele que é nascido de novo é guiado pelo Espírito. E é interessante que Jesus faz aqui uma analogia com o vento. O vento você não vê, mas você sente. O cabelo. Mas quantas vezes nós estamos diante de Deus? Vem cá, vento, eu quero assim. Vem cá, vento. Faz assim, eu ordeno. Quantas vezes? O vento a gente sente. O vento é como a nuvem lá no Antigo Testamento, que quando a nuvem levantava, Moisés e todo o povo levantavam o acampamento. A gente precisa estar atento à nuvem. Para onde Deus quer que a gente vá, a gente segue. Sabe, nós precisamos discernir a voz do Senhor. O Senhor fala conosco todo dia. Todo dia abre a Bíblia. Abra a Bíblia. Ore. Ore. Ele vai falar com você todo dia. Talvez em alguns assuntos específicos ele vai demorar uma coisinha para responder. Mas ele fala com você todo dia. Aprenda a discernir. Foi muito interessante a minha descoberta para entender que Deus falava comigo. Foi muito interessante, muito. E todo dia eu descobri uma nova forma que Ele fala comigo. Todo dia. E eu posso dizer que eu vi uma vez, assim que eu me converti, um homem que era um profeta. E que coisas que eu tinha falado somente para Deus, Ele revelou diante de mim. E eu disse, Senhor, isso é possível? Se isso é possível, eu quero ouvir Tua voz. Eu sou uma pessoa que já tomei diversas decisões baseadas em emoções, baseadas naquilo que eu sentia, naquilo que eu via. Eu tenho inúmeros testemunhos, que na verdade são testemunhos, de uma pessoa que tomou decisão e se guiou por si própria. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Só tome decisão de acordo com o que o Espírito disser para tomar a decisão. O nosso pastor tem uma frase maravilhosa que ele diz assim: não tome decisões definitivas com base em emoções passageiras, né? Eu acho que é assim. É mais ou menos isso. A gente não pode se basear por emoção, não. Não. O que o vento de Deus está dizendo, para onde ele está soprando, não levante o acampamento se a nuvem não se levantar. Se Deus não está te falando o que é para fazer o próximo passo, continua na última informação. Continua até que Ele diga, bora, levanta, segue. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Escute a voz, segue, vai. E é interessante porque eu achava que Deus só escolhia alguns para falar como esse homem que eu vi. Mas não. O amigo de Jesus, o conhecido de Jesus, ele conta tudo. Porque ele conta conosco para cooperar aqui no reino dele. E por último, que quando eu vi esse versículo saltou assim aos meus olhos, que eu esqueci de falar o título da nossa mensagem. Importa que o Filho do Homem seja levantado. Eu vou repetir. Importa que o Filho do Homem seja levantado. Eu vou pedir ajuda aqui do meu amigo Renan.
No início do episódio, a gente vê Moisés batendo e com metal criando uma serpente. Aí, eu vi isso aqui e eu achei bem pertinente. O povo estava murmurando, estava chateado lá no deserto, reclamando do maná, naquela situação. E aí Deus permite lá que cobras venenosas, serpentes venham e piquem as pessoas, e as pessoas começam a morrer. E eles mesmos percebem o pecado deles, da murmuração, do descontentamento. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, crie uma serpente de metal e coloque num lugar muito alto, para que todo mundo que tenha sido ferido com a cobra, quando olhar para aquela serpente, seja curado e seja salvo. Essa serpente de bronze, de metal, é uma tipologia de Jesus. O que significa dizer que todo aquele que olhar para Jesus será curado e será salvo. E por isso eu chamei aqui meu amigo Renan, e eu pedi que fosse alguém alto, mais alto que eu. Não é muito difícil, né? Mas vamos lá? Vamos lá. Talvez você não seja aquela pessoa que opera em milagres. Talvez você não seja aquela que vai dar palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Quero dizer que isso está disponível para todos, pode pedir. Mas ainda que você se olhe assim, o que esse versículo está dizendo é que quando as pessoas olhem para mim, sejam atraídas pelos sinais. Não é possível que essa menina chegou aqui depois de uma falência, quando todo mundo achava que não tinha mais o que fazer. Não é possível que essa moça chegou aqui sozinha. Sabe por quê? Porque vão olhar quem é que está. Quem é o responsável? A minha vida tem que apontar para Ele. As pessoas têm que olhar para a minha história, para as minhas dores, para os meus sucessos. E é Ele que precisa ser visto, é Cristo. Eu preciso colocar Jesus no lugar mais alto, de glória. Ele tem que ser visto. Quantas pessoas veem Jesus através de você? Quantas? Quantas? Quantas são atraídas por você? Pelo amor, pelo abraço que cura, pelas lágrimas compartilhadas em momentos difíceis. Às vezes é um abraço do céu que você precisa entregar para que as pessoas vejam Jesus. Você não está aqui nessa vida por qualquer motivo, a não ser colocar Jesus num lugar muito alto, para que aonde você for, Jesus seja visto. Não é Ana que vai chegar primeiro, é Cristo. Quantas vezes eu defraudei, quantas vezes as pessoas devem ter olhado para a minha vida e ter dito: que Jesus é esse? Que Jesus é esse? Eu já me arrependi, pedi perdão, disse: Jesus, eu quero ter o teu perfume. Eu quero que as pessoas, quando me vejam, te vejam. É na alegria. E eu lembro de Davi, quando chegou com a arca, dançando. Não podia aquela arca chegar se Deus não estivesse lá com ele. E aí, eu tenho passado por um tempo muito difícil, um inverno muito forte. E eu tenho aprendido que até as minhas lágrimas, elas devem ser para glorificar Jesus. Sabe, Maria, irmã de Lázaro, esses dias eu estava fazendo minha devocional e eu vi uma coisa que eu não tinha visto. Eu já sabia que as pessoas, depois da ressurreição de Lázaro, iam até Lázaro para ver Lázaro ressurreto, para ver o milagre. Mas o que eu ainda não tinha visto é que muitas pessoas chegaram até Maria. E Maria estava lá, sofrida pela perda do irmão. E aí, quando Jesus chega na cidade, que manda chamar Maria, Maria sai correndo. E as pessoas que estavam lá, de olho em Maria, porque tinham ido até aquele lugar por causa dela,
acompanharam Maria e viram o que Jesus fez. E a palavra diz que depois do que Jesus fez, porque aquelas pessoas estavam acompanhando Maria, elas creram em Jesus. Quando você chora, quando você está sofrendo, é a oportunidade de Jesus brilhar. É a oportunidade de Jesus fazer um milagre na sua vida. Amém. Às vezes ele não vai, no meu caso, a minha mãe teve um câncer muito pesado. Não era a vontade de Deus curá-la aqui na terra, mas curá-la lá no céu. E o milagre que o Senhor fez foi em mim, está sendo em mim, de reconstruir, de reaprender a viver. As suas lágrimas, as suas dores, tem que apontar para Jesus. Tem que fazer, tem gente que está olhando você que você nem sabe. Jesus, que teu nome seja exaltado. Assim como Moisés, ele construiu essa vida de Jesus em nós, é uma construção, é um processo. A gente nasce, cresce e se reproduz. E como é que o cristão se reproduz? Através do discipulado. É assim que a gente se reproduz. Quantas Diana eu estou criando, eu estou discipulando? O meu filho. O meu filho. Ele vê o que eu faço. E ele imita. Tão engraçado que um dia eu estava orando em línguas, daqui a pouco eu vejo Davi orando em línguas. Eu olhei na primeira vez, achei engraçado, ri, mas na hora desse Espírito, batiza ele. E ele diz, mamãe, eu quero conhecer Jesus, mamãe, eu quero ver, eu não vejo. E eu falo, Espírito, Espírito. Quantos de você está deixando nessa terra? Obrigada, amigo. Bater palma aqui, ó. A gente não sabe o que de fato aconteceu com Nicodemos. Ele é citado ainda no livro de João, dizendo que ele resgatou o corpo de Jesus. Mas a gente não sabe efetivamente qual foi a decisão que ele tomou por Jesus. Há uma tradição que diz que ele creu em Jesus, mas ficou, não declarou publicamente. Já há uma tradição cristã que diz que ele foi batizado por Pedro, por João, e que ele foi expulso de Jerusalém para viver aquilo que Deus tinha feito. Eu não sei, nós não temos como afirmar o que aconteceu com Nicodemos, mas nós temos como nos perguntarmos, e quanto a nós? Que tipo de comportamento, de atitude nós devemos ter a partir desse encontro? Eu e você, nós somos um púlpito ambulante. Nós nascemos para que ele cresça e para que a gente diminua. É hora de reset e restart. Vou pedir para a banda já começar a vir. Vou pedir para desligar a luz. Já estamos acabando. Os que são nascidos de Deus são conhecidos pelo céu e farão história na terra pelo poder do Espírito e que vai ecoar por toda a eternidade. Os nascidos de Deus operam no poder de Deus, fazem daquilo que vem, que escutam o Senhor fazer. A palavra diz que obras maiores que as de Jesus nós faríamos, porque Jesus, ele estava em um corpo. Mas hoje, nós somos a noiva, com muitas pessoas, mas não sejamos esses cristãos nominais que frequentam a casa de Deus, mas não salgam. Não vivem para que nasceram. Tão longe de ser o perfume, o bom perfume de Cristo.
A criação anseia pela manifestação dos filhos. Ei, filho, onde você está? Filho, Jesus deu a vida pelo mundo, pelas pessoas. Esse é o maior fica-dica do céu para nós. Do que move o coração dele são as pessoas. O que você tem feito por essas pessoas? Talvez você hoje esteja aqui bem desanimado, porque está passando por momentos tão difíceis, até pensou em se aposentar da carreira cristã. Um nascido de Deus não se aposenta, irmão. Ele é promovido ao céu. Enquanto houver fôlego, nós devemos respirar e viver pelo eterno. Jesus, nós queremos te encontrar todo dia. Jesus, existem pecados na nossa vida que a gente não está conseguindo vencer. Só o Senhor pode fazer algo, nos ajuda. Nos ajuda a vencer. Nos ajuda a mudar o padrão em que estamos funcionando. O padrão do mundo, quando a configuração é o padrão do céu. Jesus, queremos ter um coração igual ao teu. Queremos que o nosso coração pulse pelo que o coração do Senhor pulsa. Deus, quando a gente for nos lugares, que as pessoas te vejam. O maior elogio, que se assim a gente pode falar, que a gente deve receber é: uau, como você parece com Cristo. Você me lembra Cristo. O seu amor me constrange. Eu lembro de um dia eu fazia aula de música e era um casal que havia se afastado do Senhor. E eu contei para eles que eu estava indo morar na China. E eles disseram para mim, bem tristes: ai, Ana, a gente está triste. Porque dia de sexta, que era o dia que eu ia lá, era o dia do culto deles. Eles me disseram isso: Ana, o dia que você vem é o dia do culto que nós temos com Deus. Não é minha voz, é a presença que eu carrego. É o Senhor. É de dentro para fora. Não é fabricado, não é crentez, não é roupa. É de dentro para fora. É algo que transborda. Mas que transborda por causa da intimidade. Dos meus encontros com Jesus que ninguém vê. Quantas vezes eu estou lavando os pratos e vem a presença de Deus e eu largo tudo. Jesus sabe que eu não gosto de passar ferro. Alguém mais aqui? Mas toda vez que eu preciso ir, eu digo: Jesus, eu faço como para ti. E quando eu estou ali passando o ferro, eu quero te ver. Eu quero te encontrar. E Ele sabe do meu esforço. E eu vou. Mas Ele é tão maravilhoso que por diversas vezes, enquanto eu estou passando o ferro, Ele me traz uma revelação da palavra dEle. Eu o encontro. Não é necessariamente o quarto, é dentro de mim. No meu trabalho, eu estou o tempo todo orando: Jesus, qual a melhor estratégia? Eu oro pelos meus clientes, eu entrego palavra profética. Teve um dia que eu fiz uma reunião com uma cliente bem difícil. E aí eu falei para ela: olha, você precisa mudar o padrão dos seus pensamentos, sabe? A ciência explica que quando a gente muda o padrão de pensamento, as atitudes mudam. Sabe, você precisa declarar com sua boca vida, aquilo que você quer viver. E aí eu disse para ela: às vezes eu olho para você e parece que eu te vejo com uma nuvem preta aqui.
Ela riu e ela disse: meu avô me chama de anuviada. Anuviada. Porque tem uma nuvem cinza aqui, ó. Irmão, meu desejo é resplandecer Jesus em qualquer lugar. Com qualquer pessoa, o que eu estiver fazendo. Ele sabe que o que move meu coração é que o nome dele seja exaltado. Hoje, eu queria fazer 2 convites diferentes. O primeiro, para aquele que nunca teve um encontro pessoal. Jesus é aquele da multidão, mas ele é acessível para o um. Esse encontro com Nicodemos durou tempos e tempos e tempos e tempos. Ele é o Jesus do encontro pessoal e íntimo. Se você está aqui nessa noite e você quer tomar a melhor decisão da sua vida, quer dizer: Jesus, eu não quero mais ser essa pessoa que repulsa as outras, que faz mal às outras. Eu quero tanto te encontrar, Jesus. Se você está nos vendo pela internet e você é essa pessoa, a palavra diz que nós precisamos confessar Jesus publicamente, porque assim Ele nos confessará publicamente diante de Deus. E é tão lindo, eu não sei se vocês já repararam que ele chama Mateus, né? Depois do encontro lá com Nicodemos, e ele fala: vamos lá, hoje a gente tem um jantar, hoje a gente tem uma festa. Eu achei o máximo, porque é aquele que se converte. Tem uma festa no céu. Jesus é muito festeiro. Quando um filho que estava longe vem para ele, tem festa lá no céu. Se você é essa pessoa que sentiu o coração queimando, não espere ficar velho. Essa é a melhor decisão. Há alguém aqui nessa noite que deseja conhecer Jesus? Alguém? Se alguém na internet, escreva Jesus. Agora o meu convite é para aqueles que não têm tido esses encontros com Jesus, que não têm o antes e o depois, que não têm apontado para Jesus na sua vida, na sua caminhada. Não vale a pena desperdiçar seus dias sem Jesus. Eu tinha tudo e eu não tinha nada. Queridos, eu nunca fui tão feliz na minha vida. Eu nunca fui tão amada como eu sou pelo meu Jesus. Como eu sou cuidada, protegida. Ele me cercou por anos. Colocou pessoas. Eu estudei em colégio cristão. Ele levantou vizinha para me levar à igreja quando eu era pequenininha. Talvez você não veja a mão do Senhor, mas se você está aqui hoje, Ele conduziu os teus dias até aqui para te encontrar, para dizer: você é meu tesouro, você é meu jardim fechado e eu quero cuidar de você como ninguém nunca cuidou, como nunca ninguém te amou. Eu sei que se eu for hoje para o céu, podem ter certeza que eu fui a mulher mais feliz do mundo por ter Jesus. Se alguém quer viver isso, esse amor que nos constrange, que larga as 99 para vir até a gente. Alguém que queira um novo tempo na vida, de reset e recomeço. Alguém, se tiver, eu quero orar por você. Alguém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Agora a banda vai cantar uma música. E já já eu oro. Mas entra no teu secreto aí e pergunta para Jesus: Jesus, o que o Senhor tem para me resetar hoje e para recomeçar hoje? Ele tem uma multidão diante de nós, assim como teve com Pedro, que passou de um cortador de orelha a um construtor de igreja. É isso que o Senhor deseja de nós. Vamos ouvir a banda e faça dessa música uma oração. E depois eu vou orar por aqueles que levantaram a mão. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Por quê? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Eu não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Por quê? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Do que tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, tudo que há em mim necessita de ti. De ti. Transforma-nos, Senhor. É do alto, é de dentro para fora. Senhor, que não sejam apenas lábios, mas que sejam corações de carne transformados, que pulsam de acordo com o teu compasso, de acordo com o teu querer. Jesus, perdoa, porque somos muitas vezes cristãos nominais. Perdoa porque nosso país tem tanto cristão, mas que não tem sido influentes, que não tem apontado para ti. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque muitas vezes pelo nosso mau testemunho pessoas se afastaram de ti, não quiseram o Jesus que viu em nós. Jesus, dá uma nova chance para essas pessoas. Jesus, ajuda-nos a ser o bom perfume, que nós possamos carregar a tua presença onde formos,
mudarmos a atmosfera onde formos, operarmos em milagres, maravilhas como o Senhor. Ajuda-nos a sermos as suas mãos, os seus pés e o seu coração nessa cidade de Santos e no nosso país e nas nações. Jesus, não queremos mais chamar de palavras, de levantar a mão, de vir à igreja, sentar, ir embora e nada mudar e tudo continua a mesma coisa, Jesus. Precisamos do Senhor. Que hoje seja um novo tempo de reset e de restart na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos, e o que o teu nome seja levantado no mais alto, e as pessoas que nos verem vão te enxergar glorificado, exaltado, e todo aquele que olhar para a nossa vida veja a tua mão e seja curado e seja salvo, em nome de Jesus, amém.